levar para o Rio de Janeiro, depois eu não Por quis, que o senhor para não? Belo Horizonte, porque estava na hora de eu voltar para Recife. Deus tinha um propósito. E o propósito eu vim entender depois, era eu virar pastor, que eu também não queria. Outra coisa que eu não queria. Eu queria saber, assim, com detalhes, como é que o senhor chegou, se o senhor não queria, né? Como é Não, que chegou essa oportunidade que eu sei que não é fácil ser um pastor, mas é uma missão difícil, mas porém gostosa, né? Porque o senhor ajuda muita gente com o que o senhor prega, com o que o senhor vive. Assim, eu tenho a sorte, eu tive a sorte de conhecer o pastor e eu vivi que é muito bom estar do seu lado. Como é que obrigado. foi do início, assim, para chegar a ser um pastor? Na verdade, eu não planejei nada nem quis nada. Nunca quis ser pastor, nunca. Pelo contrário, eu gosto de me sentar no lugar e ouvir uma boa palestra, uma boa pregação. E eu não tenho paciência para ouvir mais do mesmo. Não tenho paciência. Eu quero ouvir alguma coisa que me traga inovação, alguma coisa que seja para mim não só inovadora, mas enriquecedora e que agregue valores, que Entendi. agregue pontos de vista. Uhum. E estava difícil para mim. E aí como é que começou? Começou que Deus me deu um estacionamento no centro da cidade. Olha, é muito importante que você ponha os seus desejos, os seus cuidados. A palavra de Deus fala, lança os teus cuidados sobre o Senhor. E eu lancei um dos cuidados meus, uma das necessidades minhas, desejos, que era ter um estacionamento. Comprei um estacionamento no centro da cidade, do Banco Santander. E, e o banco, na época, após ter me vendido esse terreno, que era o estacionamento, aliás, do Banco Mercantil de Pernambuco, na época. O que é que acontece? Ali tinha um rapaz que ele foi me pedir uma ajuda para poder fazer um trabalho junto às prostitutas no centro da cidade. E as pessoas que mendicavam ali no centro da cidade de Recife. E aí eu falei para ele assim, ó, faz o seguinte, eu vou te ajudar. Ele fez, o senhor tinha como me ajudar porque eu queria alugar um colégio no centro da cidade. Eu falei, não, vou fazer melhor. Eu vou ceder para você aqui o estacionamento, você vai fazer aqui, não vai pagar nada, não vai ter custo nenhum. E aí arrumou-se cadeira e colocou-se lá. E aí foi marcado o primeiro dia de culto. No primeiro dia de culto, o bendito do Todo-Poderoso não foi para lá para pegar. Poxa, Foi. Não foi. E aí as pessoas estavam chegando lá para receber os donativos e também para ouvir a palavra. E quem é que ia pregar? não tinha ninguém. De Moá. fato, é. De fato, não tinha Eu. ninguém. Lá fui eu. Mas o senhor sentiu alguma coisa ou esse episódio fez com que o senhor entendesse? Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus nos constrange, constrangimento é você passar um certo vexamezinho, né? Constrangimento é você ir, imagina aqui uma cena que você não está querendo ir, alguém está te empurrando para você chegar e de repente você está na plateia. E aí? Então, eu fui constrangido à palavra. Tem até eu me associo muito a uma parábola que Jesus contou de um homem que tinha 2 filhos e que tinha uma seara. E ele chegou para um filho e disse assim: você amanhã vá para a minha seara me ajudar. E o filho disse assim: eu vou. E chegou para o outro filho e disse assim: olha, amanhã eu preciso de sua ajuda para você ir na minha seara para me ajudar. Eu não estarei aqui. E o filho disse assim: eu não vou. E Jesus perguntou para as pessoas que estavam próximas a ele ali e disse: aquele que disse que iria, não foi. Mas aquele que disse que não iria, esse sim é o que foi. E aí Jesus olha para as pessoas e diz assim: e aí? Quem é de para vocês que, no conceito de vocês, fez a vontade de Deus? Aí um fariseu se levanta, um doutor da lei, e diz assim: aquele que disse que não ia, mas foi. Então, eu sou daquele tipo que prefiro não me comprometer, mas se precisar eu vou, do que me comprometer e não ir. Aí acabou eu virando pastor. E o senhor lembra do primeiro versículo? Como é que foi a reação das pessoas? Não, agora na verdade, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pastor, mas o meu comportamento sempre foi a mesma coisa, desde o banco. Desde quando eu jogava bola aqui na rua. Desde quando eu arrancava o pedaço da unha de jogar bola descalço em lugar pedregoso. Eu nunca mudei meu comportamento. Meu linguajar, meu jeito sempre foi o mesmo. A mesma coisa. Só me veio o título. Só. Que eu nem queria. Repito, eu preferiria sentar, ouvir uma boa pregação e ir para casa. Até porque eu tinha um planejamento. Veja só. Eu lancei sobre Deus o, o, as meus anseios. Mas eu tinha um planejamento. Eu queria, assim que eu conseguisse
meu primeiro milhão, eu começar a viajar um pouco e descansar. Mas não. Deus mostrou para mim que não era isso que ele queria. Ele queria diferente. Que eu fosse agora cuidar de pessoas e pregar o evangelho, falando a palavra. E quando foi que a coisa foi tomando proporção para que o senhor formasse a sua igreja, né? Que é situada em Jação? É a igreja Betel. Na verdade, isso tudo começou a acontecer, começou dessa maneira, e daqui a pouco do estacionamento não estava cabendo mais pessoas. Tinha até uma pessoa que ia de Kombi lá e tirava o banco da Kombi para poder já ajudar na quantidade de cadeiras que estavam naquele lugar. E daqui a pouco não cabia mais gente lá, e aí eu tive que fechar a padaria. Na verdade, eu ia comprar uma agência do banco. A vice-presidenta de patrimônio do Banco Rural chegou lá e queria me vender uma agência do banco para o banco alugar essa agência. Você, mas como é que o banco vende para alugar? É porque existe um teto limite de patrimônio do banco junto ao Banco Central. Então, o Banco Central ordenou que os bancos desimobilizassem, pegassem os imóveis e desfizessem deles. Como eu tinha comprado já alguns bens do banco, e quando eu estava no banco ainda, não era nem pastor, eu acabei recebendo uma visita dessa vice-presidenta de patrimônio do Banco Rural, que veio me oferecer uma agência do banco. Eu fui comprar essa agência do banco para o banco me alugar depois. E quando chegou lá, depois de 2 dias, disse, desculpe, seu Cláudio, mas a gente teve que cancelar a venda. Aí Deus disse, sabe aquela padaria que eu lhe dei lá atrás, que você nem podia comprar pão dela todo dia? Eu quero que você pare de vender pão. Eu quero que você agora seja um doador do pão da vida. Aí surgiu a igreja.